Gravando, tá, pessoal? Bom, bom dia. Hoje a gente vai fazer a aula síncrona da turma 2112 e a gente vai, hoje é dia 16 de agosto, né? A gente vai conversar sobre a vida. Afinal de contas, é isso que a biologia estuda, né? Para quem não pôde estar aqui é, na atividade síncrona, esse meeting vai ficar gravado e vai estar disponível lá no YouTube, no canal do YouTube que eu já falei para vocês que eu tenho. Assim como essas aulas, elas estão disponíveis, todas elas no canal do YouTube. Então, se você não quiser assistir essa aula que tem a participação de alunos, você pode pegar a videoaula que está gravada lá e que já está disponibilizada no EAD para vocês. É a mesma coisa, a diferença é que aqui tem a participação dos alunos, tem perguntas, né? Vai ter interação. A única diferença é essa. Eu já pus para vocês a primeira atividade avaliativa de vocês lá. Eu queria até saber se vocês já estão lá fazendo, já participaram do fórum, que está disponível no EAD. Todo mundo já fez alguma postagem no fórum? Eu acho que eu já postei, que era pra Eu também já os postei vírus são seres vivos ou não, né? A respeito dos vírus serem seres vivos. Vocês chegaram a que conclusão lendo o texto lá, vendo as informações? Vocês acham que os vírus são seres vivos? Não. Não, Felipe? Por quê? Não. Porque eles não têm metabolismo próprio, eles são seres... esqueci o termo agora, mas eles precisam de outra célula para basicamente se reproduzir e dar origem aos novos indivíduos. Eles não têm o que próprio, você falou? Metabolismo. Metabolismo próprio. O que é metabolismo? Alguém lembra? O metabolismo é o que a gente usa para digerir, retirar os nutrientes necessários para que o nosso corpo continue vivendo. O funcionamento do organismo, né? Usa os alimentos para construir corpo, para fazer célula, para fazer calor, né? Respirar é uma reação metabólica, né? A gente quebra a glicose para ter energia. Então, para o Felipe, os vírus não são seres vivos porque eles não têm metabolismo, né? Não tem metabolismo próprio. Eles precisam do metabolismo de outra célula para fazer as suas cópias, né? Para o seu DNA. Mais alguém colocou alguma coisa lá que quer falar? A Isadora, né? Estava falando. Então, prof, eu coloquei que eles são vivos mesmo, porque assim, se não porque eles se reproduzem, eles andam pelo corpo, vamos dizer assim, entendeu? Se eles não estivessem vivos, eles não fariam isso. Pelo menos eu acho, assim, eu coloquei meus argumentos, mas agora eu esqueci, né? Que eu fico nervosa falando em público. Mas assim, eu, na minha opinião, acho que eles são vivos. Então, essa questão, só um minutinho, tá, Ricardo? Essa questão de eles se reproduzem ou eles são reproduzidos? Eles são reproduzidos. Né? Eles são reproduzidos, o DNA deles se junta com o da célula e a célula se reproduz. Exatamente, isso que a gente tem que ter na cabeça, que o vírus não se reproduz, ele não é capaz de se reproduzir. Ele tem que entrar dentro de uma célula e lá nessa célula ele coloca o DNA, o RNA dele e a máquina da célula é, de certa forma, enganada para reproduzir ele, certo? Então, ele pelo menos numa pesquisa... desculpa, professor, você pode continuar falando. Pode falar. Tá. Não, é que pelo menos aonde que eu li, eu tava procurando e tal, né? E no site, assim, nas coisas que eu vi, tudo que eu li, falavam que eles estavam vivos. Mas, assim, eu olhei por uns dois lados, assim, sabe? Não, mas é uma questão polêmica. Tem gente que fala que são vivos por causa disso, disso, disso. Tem gente que fala que não são vivos por causa disso, disso, disso. E não tem... Eu não tô falando que tem certo ou errado. Eu só tô chamando a atenção para esse detalhe de que o vírus não se reproduz. Ele não é capaz de reproduzir-se ele mesmo. Ele precisa de uma célula que ele invade e é essa célula que reproduz ele, entende? Isso que é a informação que eu queria que você ficasse na sua cabeça.
Mais alguém? Tinha alguém de com a mão levantada, era o Eduardo, Era né? eu, dá pra me Não, escutar? Ricardo, isso, pode falar, Ricardo. Eu queria complementar o que a Isadora falou. Ela tinha falado que eles andam pelo corpo, mas se eu não me engano, eles não têm essa capacidade. Por exemplo, o vírus ele fica ali imóvel, é o nosso corpo e as estruturas nele que ajudam ele a se Não, locomover pelo eu corpo. falei errado, não é que eles andam, tipo assim, é o corpo que move eles, né? Então é Eles se mais um espalham, argumento que prova que eles não estão vivos, né? Mas eles se espalham pelo ciclo, circulação sanguínea, né? Isso que vai levando ele para várias partes do nosso corpo. Inclusive o coronavírus aí, eu estava vendo uma entrevista de um cientista no Globo News, e eles estavam falando pegaram pessoas que morreram por Covid, e aí fizeram uma análise do globo ocular da pessoa, e os globos oculares apresentavam uma alta taxa de vírus naquela região. E aí eles estavam com medo que essa região pudesse funcionar como um reservatório, sabe, de vírus para ficar. Alguém aqui tem herpes? Herpes é um vírus que acho que 98% da população tem, tá? Às vezes você tem e nem sabe, mas em algumas pessoas, quando a pessoa tem imunidade debilitada por alguma coisa, por algum motivo, aparecem feridas na boca, né? Que é a manifestação do herpes. E essa ferida aparece, fica um tempo e desaparece. Mas você não consegue matar o vírus do herpes. Ele continua no seu corpo, esperando uma próxima debilidade, né, uma próxima redução na sua imunidade para aparecer de novo. E esse pesquisador, ele estava tentando descobrir se isso pode acontecer com o vírus da Covid ou não, tipo, ficar um vírus residente lá no seu corpo, e aí a próxima vez que você tiver algum gatilho, alguma coisa, de novo você ter a manifestação da Covid, né? Então era essa a pesquisa dele, assim. Professor, Isso pode acontecer. Oi, Ricardo. eu tenho uma dúvida, porque algumas coisas matam os vírus naturalmente, não é? Tipo, como fator, por exemplo, o ambiente que ele tá, essas coisas. Aham. E. Ah, não, é só isso mesmo. Porque se isso acontece, por exemplo, num um certo tipo de vírus, um certo cadáver, ele não ia ficar vivo por muito tempo. Tem o álcool gel mesmo, né, que a gente usa, que é uma No caso, forma tá falando de fatores do ambiente, tipo, sei lá, ele tá exposto a, sei lá, o clima. Sim, a radiação solar, por exemplo, Legal. professor, é eu uma ouvi coisa que dizer mata o vírus. que quando você, tipo assim, você sai, né, e tal, pra fora, daí você coloca suas roupas no sol, Hum. ajuda a tirar o vírus. A gente faz Eu isso aqui em fazia isso, casa. assim, tem que ver qual que é a eficiência disso, cientificamente eu não sei, mas se você chega, por exemplo, com uma máscara que você usou, mas não sujou, você acha que não precisa lavar, você pode pôr ela no sol, que é a radiação ultravioleta, ela é mutagênica, né? Ela causa mutação no DNA e isso mata o vírus. Por isso que a gente não pode se expor muito ao sol, porque a queimadura, a UV pode ir lá dentro da nossa célula e causar um câncer de pele, né? A gente morre por causa do sol. Isso é uma demonstração da alta capacidade mutagênica que a radiação ultravioleta tem. E a gente tem esterilização com radiação ultravioleta. Né? Oi, Felipe. Nós somos vampiros e nem sabíamos. Emily, eu lembro que você colocou alguma coisa que eu achei interessante lá sobre essa questão dos vírus estarem vivos ou não. Você lembra o que você escreveu lá? Eu lembro que eu coloquei que eles podem sim ser uma forma de vida, porque eles apresentam material genético e eles evoluem frequentemente, né? Exatamente. É essa parte da evolução aí que eu gostei que você colocou lá, tá? Porque se tem uma característica que é básica e exclusiva de todo ser vivo, é que os seres vivos são capazes de evoluir e adaptar-se, tá?
Então, os seres vivos se adaptam ao ambiente, a fatores ambientais, a mudanças ambientais. A gente está passando por uma época de aquecimento global, certo? Vai ter um monte de espécie que vai ser extinta, mas vai ter um outro monte que vai passar por adaptação e vai conseguir viver num novo ambiente, naquele ambiente modificado, certo? Então, a adaptação é uma característica básica da vida, essa capacidade de evoluir. A gente tá vendo isso em Bio 3. Ah, você está fazendo Biologia 3 aqui? Tô fazendo Biologia 3. Você está vendo isso em Biologia 3, então, né, Ricardo? Aham. Acho que Professor, eu tava algumas horas, tipo, às vezes eu vejo alguns conteúdos sobre o evolucionismo, e a gente mesmo, quando a gente compara de alguns outros animais em questão da reprodução mesmo, a gente é muito diferente deles por a gente ser quem é, tipo, uma possível explicação da gestação ser de 9 meses e não 12, da comparação do tamanho do pênis humano em comparação a alguns outros animais bípedes. E tudo isso é por conta da evolução. Ou supostamente seria. O que a gente vê hoje é resultado de uma história evolutiva que a espécie tem, né? Uhum. Então, toda espécie tem uma história evolutiva e ela vai... o que a gente vê hoje é um recorte dessa linha do tempo, né? Então, quando a gente vê que as serpentes não têm membros atualmente, né? É um recorte da linha do tempo de antepassados dela, lagartos que tinham membros e hoje não tem, né? Hoje essas serpentes não têm. Então, o que a gente vê é um recorte da linha do tempo. Ô, professor, mas a questão da evolução não é um troço meio aleatório? Porque, tipo assim, os que todos, tipo assim, sempre vai ter evolução, mas aqueles que evoluíram e não foi algo benéfico para eles, o bichinho morre e aí para de ser passado esse código genético para as gerações futuras. Então, tipo assim, ele evolui. Chegou um ponto que ele evoluiu e aquilo ali não deu certo, entra em extinção. Que essa questão de dar o dar certo que é... Assim, deu certo conforme o meio ambiente, o ambiente que ele está inserido. Não né? necessariamente, porque a evolução ela funciona por reprodução diferencial. Então, o que é isso? Se tem uma característica que faz com que um determinado animal com um determinado DNA se reproduza mais do que outros que não têm aquele DNA, com o passar das gerações, cada vez mais os descendentes vão ficando mais parecidos com esse animal que conseguiu reproduzir mais do que os outros, entendeu? Professor, mas por exemplo, assim, digamos que tem uma montanha tal, e na montanha tem uma águia, por exemplo. Existem. Nossa, isso daqui eu vi isso daqui, cara, há muito tempo, um exemplo muito besta. Mas, por exemplo, tem duas espécies de rato. Um branco e um outro, um rajado meio marrom. Assim, que é mais ou menos a mesma cor que o chão e das rochas do lugar da montanha. Por exemplo, a águia vai ter muito mais facilidade de encontrar o ratinho branco, que vai estar em destaque, do que o ratinho rajado. E aí, esse rato que teve o trágico destino da evolução não ter proporcionado ele uma cor diferente, uma cor benéfica com o ambiente, vai morrer muito mais rápido e a população vai ser reduzida em massa. Você vai ter uma redução da quantidade de ratinhos brancos, né? Mas eu não sei, esses dois ratos são da mesma espécie, só que tem um cinza e marrom e um branco, ou são espécies diferentes? Tem o branco, que é uma Não, mesma espécie, tipo igual cachorro. Então, porque o que acontece? Tem um negócio chamado equilíbrio de Hardy-Weinberg, e ele demonstra matematicamente que quanto mais raro for uma característica em uma população, mais difícil é de que ela seja excluída. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da variante marrom e cinza, e a variante branca vai sendo reduzida. Só que quando ela está aqui embaixo, é muito difícil dela desaparecer. É como se ficasse um depósito daquele gene branco na população, que vai sendo passada para poucos indivíduos. Aí, digamos que naquela região começa a nevar.
e aí aquilo fique branco, tudo branco. Aí o marrom e cinza lá já ficou mais visível, né? Então, o que vai acontecer? Como ainda tem alguns branquinhos, eles vão começar a se reproduzir melhor, e aí o marrom e cinza vai sendo reduzido e os branquinhos vão subindo. Então, essa dinâmica, essa flutuação de características nas populações, elas acontecem ao longo do tempo. Tudo depende das características, do que o ambiente começa a fazer com que seja mais eficiente na reprodução, entendeu? E sem contar que também eles criam seus próprios métodos, né? Tipo, então se a minha cor branca, ela me deixa morrer mais fácil durante o calor nas montanhas, então eu posso criar táticas que façam com que eu consiga disfarçar esse branco. Tipo, ele pode começar a rolar na terra, ele pode começar... Mas o importante disso tudo é que vocês entendam que evoluir e adaptar-se ao meio é uma característica essencial de seres vivos, tá? Coisas não fazem isso. Seres não vivos não fazem isso. Então, aí vem a discussão. Mas a unidade da vida é a célula. Se o vírus não tem célula, ele não é ser vivo. Tá. É um argumento para falar que o vírus não é ser vivo. Mas os vírus têm a capacidade de modificar-se e evoluírem. E só ser vivo tem isso. É de se adaptar ao meio, né? Cria variantes. Não tem as variantes lá, a variante Delta, que estão todo mundo falando agora, que é a variante indiana, tinha a variante P, que era a variante lá de Manaus. Lembram? Já viram isso na imprensa? As variantes do vírus do Covid. Oi? O que aconteceu com elas? Que eu parei de assistir TV. Elas estão aí. E agora a mais nova ameaça, assim, a que está mais sendo falada atualmente é a variante indiana, a variante Delta, que ela está... Ela é mais fácil de pegar, né, professor? Ela é muito mais virulenta. Tem pessoas vacinadas que estão pegando, ainda não se tem certeza se ela tem a mesma eficiência, se a vacina tem a mesma eficiência contra ela ou não. Não se sabe muito bem se a doença que ela causa é mais grave ou não, mas os governos estão atentos a essa nova variante aí. Acho que o Brasil tinha que fechar dessa vez, tipo... agora tá tendo essa variante Delta, então não pode entrar aqui, mas... Mas assim, já tem mais de 600 casos de variante Delta registrados no Brasil já. Cara, aí o Brasil explode, velho. O Brasil explode, cara. Eu pensava que ainda não tinha nem chegado aqui, mano. Porque todo mundo gosta de vir pro Brasil. Eu não sei porquê, mas... Eu vou levantar aqui certinho, para não estar falando variante Delta no Brasil. Tomara que não tenha. Se tiver, aí ferrou. Daí mais 2 anos dentro de casa, hein? Não, aí a gente mata os indianos. Cansei desses... Cara, pior que eu não duvido, esse troço é muito louco, velho. Eu nunca gostei de indiano mesmo. Isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com a xenofobia relacionada não, mas professor, convenhamos assim, porque os indianos... Eles não têm... Eles não pensam muito bem não, professor. Eles fazem comida na rua, em plena pandemia, sem máscara, com os caras pegando um negócio... mas aí tem a condição do país também, né, cara? Se você não tem dinheiro pra comprar máscara, como você vai comprar? Escutem um minutinho, por favor. Nos últimos resultados do laboratório central lá da Agência Brasil, já a variante Delta é responsável por 56,6% dos casos novos de Covid. Quer dizer, já não estão contando nem caso a caso, ela já está espalhada mesmo. Transmissão comunitária, tudo. Então já é a que está predominando aí. Professor, mas eu acho mó injustiça, porque, tipo, esses culpados, que é a China e a Índia, que tem a maior quantidade, que iniciaram essas variantes, tanto a doença... Não, meu amigo, a gente que começou as variantes. A gente já teve variante inglesa, que dominou, depois ela caiu em declínio e sumiu. Tem uma variante importante rodando, que é a variante lá de Manaus, que é a variante P. Ô, professor, e também entra aquele negócio lá do ambiente, né, professor? Oi? E como ele saiu do ambiente normal dele, que era lá na China, por exemplo... ele sofreu mutações por causa que ele saiu do ambiente, o ambiente dele lá, e veio para
para outros ambientes onde ele sofreu a mutação genética, né? Ou seja, digamos que se ele não tivesse saído da China, não existiria outras variantes, né? Existiria. O vírus, como ele é reproduzido em grandes quantidades, a chance de erro no DNA é muito alta. E a mutação é um erro no DNA. Na hora que a célula está fazendo a cópia do vírus, ao invés de pôr uma base nitrogenada adenina, ela põe uma citosina lá, e aí uma mudança significativa no DNA, você gera uma variante nova. E assim, praticamente todo o país aí gerou uma variante nova. A diferença é que em alguns casos elas acabaram se espalhando mundialmente. Teve o caso daqui de Manaus, que se espalhou pelo mundo todo e foi monitorado por um bom tempo, com brasileiros impedidos de entrar em outros países. Não é um caso exclusivo de China, Índia, tá? Essas coisas acontecem. É do próprio vírus, né, professor? É a condição dele. Sim, tem a variante inglesa que ficou um tempão em voga, né? Não é uma coisa, é por causa da Índia, porque é indiano, porque é chinês. A gente tem vírus aqui no Brasil, assim como essa primeira pandemia aí que a gente está passando nessa era surgiu com um vírus chinês, a chance com o desmatamento e queimadas que a gente está sofrendo na Amazônia hoje, a chance de uma próxima pandemia ser por causa de um vírus amazônico é tão alta quanto a que aconteceu lá em Wuhan, na China, com um vírus chinês, entendeu? A gente está exposto. Isadora, você ia falar? Tá. Não, eu só queria perguntar se, assim, a China é um país muito grande, né? É a maior população do mundo, né? E tudo. Se o vírus não tivesse saído de lá do país, haveria variantes, assim, do mesmo jeito? Sim. Gerar variantes, não é à toa. Vocês tomam a vacina da gripe? Tomo. Todo ano tem que tomar uma nova, não tem? Sim. Mesmo, não sei, né, estando aqui no Brasil. É isso, gente. Vírus é altamente mutável. Ele é reproduzido em grande quantidade, com muita chance de erro, porque a célula que está reproduzindo ele está infectada e está sofrendo. E aí, erro em DNA é mutação. Se a mutação conferir alguma vantagem para ele vai continuar vivo, né? E ela vai adiante. Vivo ou não, não sei, porque vírus a gente não sabe, né? Se é vivo ou não, porque continua essa... Ele continua existente. Ele continua lá, infectando células e sendo reproduzido dentro da célula, causando sintomas, né? Que são as doenças. Inclusive, professor, eu não sei se vocês viram, mas acho que estão desenvolvendo um tipo de tratamento ou vacina pro vírus do HIV. Já nas fases de teste. Tem um remédio que, se a pessoa tomar o coquetel, preventivamente, ela fica protegida, né? Eu tive essa conversa com uma outra turma, eu estava falando sobre métodos contraceptivos e prevenção. Acho que é PRP, alguma coisa sexualmente assim. transmissíveis. É uma sigla, eu não lembro agora. O Guri me mandou, mas é um remédio que é indicado para quem tem grupo de risco, comportamento de risco, né? Que é principalmente prostitutas, transexuais que vivem de serviços sexuais e tal, que estão testando esse medicamento e ele tem protegido essas pessoas, né? Reduzindo a taxa de infecção. Mas não é uma vacina, né? Igual a gente tem... Você toma lá uma vez, não. É um remédio que a pessoa toma diariamente e aí esse remédio impede que ela se infecte com HIV. É como um antibiótico? Sei lá, deve ser, mais ou menos isso. Mas antibiótico você usa depois que você o antibiótico não é preventivo, né? Ele é curativo, mas... É um remédio que você toma diariamente, né? Igual eu tenho um problema de coagulação sanguínea que... Se eu não tomar anticoagulante, eu tenho trombose. Meu sangue coagula dentro das minhas veias lá, e aí isso é um problema, né? Então eu tomo anticoagulante todo dia para não ter trombose. E aí tem pessoas que vão tomar esse remédio todo dia para não serem infectados com HIV. Certo? Pessoal, a discussão foi longa e
Eu vou agora entrar na apresentação. Eu tinha a intenção de apresentar 2 aulas para vocês, mas provavelmente não vai dar tempo. A gente vai ver uma e a outra vocês assistem no formato de videoaula, tá? Ela já está lá disponível para vocês no Moodle. Vocês já viram lá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Já. Qual atividade mesmo, professor? Não, não é atividade, é a videoaula que está lá. Ah, tá, beleza. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. A minha intenção hoje era fazer um meeting para falar sobre essa... Aqui, seria essa videoaula A Vida, estão vendo aqui? Aham. E essa videoaula Água e os Sais Minerais, tá? Ok. Aí, como a gente discutiu bastante sobre o vírus, eu vou falar sobre a videoaula, eu vou falar, passar para vocês a aula A Vida, e aí essa de água e sais minerais vocês assistem como tarefa, tá? E aí, depois que vocês assistirem, vocês estão aptos a fazer esse questionário aqui, ó. Questionário sobre a importância da água para a vida, ok? Que é a atividade avaliativa dessas 2 aulas que a gente veria hoje. Combinado? Combinado, professor. É um questionário, né? Combinado. É um questionário. Fala, Gabriel. Não, professor, eu ia perguntar sobre se era atividade mesmo avaliativa, mas o senhor já falou. Sim, Obrigado. toda atividade que vocês realizarem, a participação no fórum está valendo de 0 a 10, eu vou corrigir depois e vou atribuir nota. Esse questionário vale de 0 a 10, vocês vão realizar, ele vai atribuir uma nota para vocês, e todas essas notas que vão acontecendo ao longo do bimestre, no final do primeiro bimestre eu calculo a N1, e no final do segundo bimestre eu calculo a N2. Certo? Ok. Agora vamos lá, eu vou para a apresentação da aula em si, tá? A janela aqui, apresentação à vida. Bora. Estão vendo? Sim. Professor. Oi? Sim, senhor. Respondeu. Tá. Então vamos lá. Eu fiz essa apresentaçãozinha para falar um pouquinho das características básicas da vida, tá? Então, eu trouxe aqui nesse primeiro slide algumas formas de vida, desde formas unicelulares, como bactérias e protozoários, né? Deixa eu mudar o apontador aqui, que senão fica ruim de vocês verem. Opções de ponteiro. Então, bactérias e seres unicelulares, até seres gigantescos como uma castanheira. Alguém já teve a oportunidade de ver uma castanheira ao vivo? Eu já vi. Já viu, Wesley? Aonde? Quando eu fui pro sul. Mas a gente tá falando de qual castanheira? Aquela... A castanheira da castanha do Pará, lá da castanha do sim, já vi. É grande. Bem grande. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui fica no trevo de uma cidade, ó. Estão vendo? Aqui tem uma pessoa. E essa aqui é a castanheira. É uma árvore símbolo lá da região norte do país, né? Que é proibido o corte dela, porque uma árvore dessa em pé, ela dá muito mais dinheiro do que o tronco dela cortado, né? Porque vai ter castanha a vida inteira, né? Eu trouxe aqui fotinhas de um fungo, né? Uma foto de uma planária num coral, que aqui são 2 seres vivos, né? Um em cima do outro. Aqui 2 bebês, né? Lembrando que a gente tem uma boa variabilidade genética, né? Um bebê negro com os cabelinhos todos enrolados e um bebê branquinho com o cabelo claro e liso, né? Isso demonstra a variabilidade que os seres vivos podem ter. E para provocar um pouquinho um vírus aqui, né? Será que esse vírus é vivo ou não? Inclusive... E, professor, se tá no slide é vivo, hein? Oi? Se tá no slide, é vivo, hein? Esse vírus é um desenho, né, feito baseado em microscopia eletrônica do coronavírus lá do começo, né? Não sei se ele mudou a ponto de mudar a forma dele, mas
É aquele que era lá do começo. Esses devem estar acostumados já, quem já assistiu às videoaulas, de forma geral, eu trago uma questão, né, antes para a gente conversar depois até o final da aula. Então, essa primeira questão aqui, considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal e, quando considerados como população, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Então, admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos de 1 a 3. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito 2 e 3, mas não o 1. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito 3, mas não o 1 e o 2. Os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. E aí, qual que vocês acham que é a correta? Que eu me lembre, professor, eu acho que é a B. B? Não preenchem B. 1, nem De vírus, dado. nem bactéria. Ah, D de dado? É. D de dado. Os vírus não preenchem o 3, Eu mas acho que o é 1 e o 2. a letra B. B. Porque Nem os vírus, nem vírus bactéria são preenchem 1. unicelulares. Tá. Eu acho Bom, que é assim. C. Uhum. Os vírus não preenchem, preenchem o 2 e 3, mas não o 1. Vamos ver, até o final a gente deve descobrir isso aí. Então, observe a tira abaixo. Outra questão. Biólogo? Você sabe qual é o papel do biólogo? Aí o Armandinho. É o reciclado? Né? Quando a gente pensa em uma pessoa que tem consciência ambiental, a primeira coisa que a gente acha é que ela só usa papel reciclado. Né? A biologia como ciência começou a ser estudada no século XIX. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente à área de conhecimento. As células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes. Verdadeiro ou falso, será? Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. Verdadeiro ou falso? A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorrem no ambiente extracelular, quer dizer, fora da célula. Verdadeiro ou falso? Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigação em outros seres vivos. Será que é verdadeiro ou falso? Eu acho que é A, professor. A? É a letra Eu A. acho. Até o final da aula a gente descobre. O fato é que a gente conhece bastante coisa viva. Aproximadamente 1.233.500 espécies. Dessas, para vocês terem uma ideia, 1 milhão são de animais, 220 mil são de plantas, 43 mil são de fungos, 8 mil de protistas e 13 mil de algas. Mas estima-se que exista aproximadamente 9 milhões de espécies no planeta. Quer dizer, a gente tem muito que estudar ainda, concordam comigo? Se a estimativa é de 9 milhões e a gente só conhece 1.233.000, é muito pouco. Concordo. É tão pouco que até eu, que sou mais um professor de sala de aula, quase não me dediquei a esse tipo de pesquisa, tenho uma espécie de animal que eu descobri e participei da descrição. Então, essa aqui é uma espécie de caranguejo que ocorre em Buritizais, lá na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, que eu fiz uma coleta quando eu morava lá, não consegui identificar, e quando eu entrei em contato com pesquisadores que conheciam melhor sobre caranguejo, chegou-se à conclusão de que eram animais de uma espécie nova que ainda não tinha sido descrita. Então a gente descreveu, classificou e deu nome para essa espécie. Qual que foi o nome? Fredius buritizatilis, ele chama. Caraca, levou o nome da cidade. Fred. Caraca. Fredius é o nome do gênero, né? E buritizatilis é o epíteto específico que significa que vem do buritizal ou que vive no buritizal. Ô, professor, podia ter dado seu nome pra ele, hein? Não, isso é vaidade, cara. Espécie Vitor Quadros. Bom,
E é fato que todo dia a gente descreve novas espécies. Para vocês terem uma ideia, quando eu morava lá em Rondônia, tinha um pessoal que estava fazendo um estudo em algumas florestas lá, que todo dia que eles entravam na floresta, eles saíam com uma espécie nova de carrapato, uma espécie nova de barata, espécie nova de escorpião. Pô, eles ficaram famosos, hein, professor? Se tivesse colocado o nome deles nos bichos. Cada dia eles colocavam o nome de um. Realmente, você conhece muitas pessoas que colocaram o nome em bicho, né? De famosos, assim. Isso não dá fama para ninguém, não, gente. Só contribuição mesmo científica. Ô, professor, ia ser engraçado você põe o nome da baratinha lá de Josenelfa. Nossa, ia ser muito engraçado. A nomenclatura biológica, ela não segue o que a pessoa quer fazer, né? A gente procura colocar nomes informativos, como eu disse para vocês. Frédios, porque ele é do gênero Frédios, quer dizer, tem outros caranguejos que são parecidos com ele, mas que não são a mesma espécie. E Buritizatilis, quer dizer, que vive em buritizais. Então, isso informa para o pesquisador alguma coisa sobre a vida do animal, né? Então, é essa o que geralmente a gente usa. Mas do que esses bichos, plantas, fungos e etc. são feitos? Bom, lá na raiz eles são feitos de átomos, né? Que são substâncias inorgânicas e orgânicas que formam os seres vivos. Se a gente pensar nas inorgânicas, as clássicas são água, sais, gases, entre outros, né? E as orgânicas são as longas cadeias compostas de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que vão ser as proteínas, açúcares, gorduras e mais, né? Vitaminas, tudo mais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma macromolécula de amido, né? Então, amido, o que é? Um monte de molécula de glicose, tudo grudadinho. Aqui já é uma molécula de proteína, que é uma substância extremamente importante nos seres vivos. E a gente tem que lembrar que tudo isso é feito de átomos. São átomos de vários elementos que se juntam para formar essas moléculas, né? Então, e como que essa vida se organiza? Ela se organiza em células, que são milhares de moléculas interagindo. É considerada a unidade fundamental dos seres vivos, e aí a gente tem como, por exemplo, seres unicelulares, como protozoários e bactérias, ou seres pluri- ou multicelulares, que são os animais e as plantas, por exemplo, fungos, entre outros, né? E aqui eu trouxe um exemplo de célula para vocês. Vocês conseguem me dizer célula do que é isso? Animal. Animal, né? Beleza, por quê? Desligado o microfone, mas eu disse animal. Por causa dessas organelas que tá presente nelas. Dessas organelas que vocês estão vendo, né? Essas organelas diz para algumas pessoas que essa célula é uma célula animal. Então, se a gente for ver a organização da vida, começa lá no átomo, molécula, isso forma organelas, as organelas se juntam, formam células. Essas células se juntam para formar tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, os sistemas unidos formam um organismo. Vários organismos de uma mesma espécie vivendo em um ambiente é uma população. Quando eu junto organismos de várias espécies nesse mesmo ambiente, a gente tem uma comunidade. Essas comunidades formam ecossistemas e esse ecossistema forma a biosfera, certo? Então, isso é a chamada organização aí da vida. E por que ele estava escrito Brasil Central? Oi? Por que ele estava escrito Brasil Central? Tipo, é o nome do site, alguma coisa assim? Ah, não, é que o ecossistema aí que tem o lobo-guará e essas arvorezinhas é o cerrado, e ele ocorre no Brasil Central. Faz sentido. Pensei que era uma hiena. Meu Deus. Não, é um lobo-guará, pô. É que a gente nunca viu a nota de 200, professor. Aí É, né? Que triste. Aí é triste. Bom, então como que é? Células se reúnem e formam tecidos, como tecido muscular, epitelial, nervoso, entre outros. Esses tecidos se reúnem e formam órgãos, como a pele, o coração, o cérebro, o fígado, o rim. Quando esses órgãos se reúnem, formam sistemas. Por exemplo, o sistema digestório é formado pelos dentes, a boca, a língua, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula biliar, né? Tudo são órgãos do sistema digestório.
Quando esses sistemas se unem, formam organismos, vários organismos de uma mesma espécie, uma população, várias populações, uma comunidade, várias comunidades, ecossistema, vários ecossistemas, a biosfera, tá? Então, outra característica da vida é a transformação de matéria em energia. Isso acontece em coisas não vivas? Sim, por exemplo, uma vela, né? Quando a gente pega a vela e o pavio, a parafina se transforma em luz e calor, tá? Mas os seres vivos transformam o alimento em outras substâncias em energia. Por isso, ser vivo precisa comer, precisa fazer uma coisa que chama nutrição. Então, essa nutrição, ela pode ser feita de forma heterotrófica ou autotrófica, né? Heterotróficas são aqueles que precisam se alimentar de outros seres vivos. Autotrófica é aquela que produz o seu próprio alimento, né? Então, eles precisam de matéria para crescimento e manutenção do corpo e energia para suas atividades. E a maior parte dessa energia é adquirida, né, através da quebra da glicose, que é a respiração ou a fermentação. Então, a gente tem uma molécula de glicose, essa molécula é quebrada e essa quebra gera ATP, que é o combustível, a energia que os seres vivos precisam para sobreviver. Bom, a gente tem, para essas reações necessárias para a vida, o nome de metabolismo. O metabolismo ele pode ser um anabolismo ou um catabolismo. Uma reação anabólica, ou seja, de anabolismo, usa energia e moléculas simples para formar moléculas complexas, como, por exemplo, a fotossíntese. Ela pega a energia do sol e pega o gás carbônico do ar e a água, e usando essa energia do sol, ela transforma em glicose, né? Já a reação catabólica é quando eu quebro uma molécula em moléculas menores para gerar energia. Essa é a respiração celular. Eu pego a glicose, queimo ela na presença do oxigênio, ela é quebrada em moléculas de gás carbônico e água, e isso gera para mim energia. Entenderam a diferença entre anabolismo e catabolismo? Sim, senhor. Sim? Sim, sim. Faz sentido. E a nutrição, o que é? Ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Se for autotrófica, ela é característica de plantas, e algas e algumas bactérias. De forma geral, ela produz a glicose a partir de substâncias inorgânicas do ambiente, chamada de fotossíntese ou quimiossíntese, e é o que a gente chama de produzem o seu próprio alimento. Se for heterotrófica, animais e protozoários e bactérias que geralmente fazem. Eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos. A gente chama isso de respiração. Então, a fotossíntese, eu tenho gás carbônico e água, tenho a luz solar, os pigmentos fotossintéticos transformam isso em glicose, mais água, mais oxigênio. A respiração, eu tenho glicose e oxigênio, os dois reagem, gerando ATP e tendo como subproduto gás carbônico e água. Outra coisa que é característico das plantas é a reação das plantas, ou dos seres vivos, é a reação e o equilíbrio. Os seres vivos possuem uma propriedade chamada de irritabilidade, quer dizer, são capazes de reagir a estímulos. Vocês já viram a dormideira? Essa plantinha aqui? Sim, sim. Ó, professor, isso aí faz parte da infância. Então, é uma coisa que toda criança dorme. já viu isso. Dormideira, dorme, isso vai variar de acordo com a região, né? É um nome popular, dependendo de onde você mora, onde você cresceu. Qual que é o nome científico dela? Nossa, eu já ficava felizão quando encontrava isso daí, hein? Eu não sei o nome científico Eu dela. lembro que tinha uma que tinha espinho, cara. Se pegasse errado nela, furava, cara. Tristeza. Então, essa dormideira é uma reação ao estímulo, né? Ao ser tocada, a planta recolhe seus folíolos, né? E fica com as folhas protegidas. Outra característica é a homeostase, quer dizer, a capacidade de se manter constante. O pH dentro do seu corpo é mantido constante, a temperatura dentro do seu corpo é mantida constante, né? Então, isso faz um equilíbrio químico e físico interno.
A gente, um exemplo, quando a gente bebe muita água, vocês estão tomando muito tereré, você está ingerindo água em excesso. O que seu corpo faz? Ele aciona os rins e joga esse excesso de água fora. Não é normal isso acontecer quando você está tomando tereré? Eu não tomo tereré. É muito... Nossa, que triste. Eu tô tomando agora. Pois é. Outra coisa que acontece são reações químicas que precisam de... quer dizer, por que isso é importante? Porque as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo precisam de um ambiente constante, porque senão ela poderia ter a sua eficiência afetada. Então a gente tem que ter um ambiente com a concentração de água correta, concentração de soluço correta, temperatura correta, para que as nossas reações internas de metabolismo e anabolismo ocorram de maneira eficiente. Caso contrário, a gente vai ter um problema nessas reações. Outra característica dos seres vivos é a reprodução e a hereditariedade, quer dizer, a capacidade de passar características para as próximas gerações. Então, os descendentes herdam características dos antepassados. Nós somos resultados da interação de nossos genes com o ambiente. E os genes são pedaços de DNA herdados dos nossos pais. Então, você é resultado de 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Esse DNA se organiza nas células em cromossomos. Os genes são receitas para fazer proteínas, e as proteínas formam o nosso organismo. Então, o meio ambiente pode ativar ou desativar genes, que são passados para uma próxima geração na reprodução. Então, a receita para fazer as suas proteínas está no seu DNA. Esse DNA é herdado, metade do pai, metade da mãe. Agora, para que, de fato, uma receita dessa se transforme numa proteína, em uma característica sua, a gente depende da interação entre esses genes e o meio ambiente. Vocês já ouviram falar nos conceitos de genótipo e fenótipo? Já. Sim, mas eu não me lembro. Sim. Genótipo é o seu DNA, é o que está dentro da sua célula. Fenótipo é o resultado do seu DNA, é o que a gente vê. Por exemplo, eu tenho DNA com cabelo escuro e eu tenho realmente cabelo escuro. Mas pode acontecer de eu tomar um sol, meu cabelo ficar queimado, e aí ou tingir o cabelo e eu ficar com o cabelo claro. Quer dizer, o fenótipo que eu observo não é o que está no meu genótipo. Entenderam? Diferença de genótipo e fenótipo. Então, genótipos são os genes. Agora, fenótipo é a característica observável. Beleza? Ok. Professor, então, por exemplo, se tiver algum problema no DNA, uma mutação, por exemplo, e a gente não conseguir ver isso daí visivelmente, ela é o quê? Esqueci como é que fala. Imagina o seguinte, você tem no seu genótipo um gene para câncer de pulmão, certo? Uhum. Só que esse gene só vai se transformar em câncer de pulmão se você fumar. Sei. No ambiente. E você não fumou. Então, apesar de você ter o genótipo para câncer no pulmão, como o meio ambiente que você forneceu para o seu corpo foi livre de cigarro, você não desenvolveu o fenótipo câncer de pulmão. Ah, tá. Então é tipo assim, você desenvolve ou não desenvolve o fenótipo. E se o fenótipo ficar tipo dormente, ele não tem nome, ele só tá lá. Ele está no seu genótipo, mas não é um fenótipo. Ah, entendi. Eu pensei que tinha um nome específico para esse daí. O fenótipo é resultado da interação entre o ambiente e o DNA. E é o que a gente vê, é a característica observável. Entendi. Tá. Bom, então lá, a gente tem o núcleo da célula, lá dentro desse núcleo tem os cromossomos, nesses cromossomos tem o DNA, e no DNA estão os genes, tá? Outra característica da vida é a reprodução. Ela pode ser assexuada e sexuada. Assexuada, por exemplo, é uma divisão celular, gerando clones. Ou quando eu pego um pedaço de uma planta, enfio na terra e gero uma nova planta. Isso é reprodução assexuada. Agora, a reprodução sexuada envolve gametas. Tem óvulo, oosfera e espermatozoide ou anterozoide.
os dois se unem para formar um zigoto, ou célula-ovo. E esse novo ser resultante desse zigoto vai ser diferente dos pais. Então, isso cria variabilidade genética. Ok? Ok. Aqui é um exemplo de reprodução assexuada, né? A gente tem um paramécio, esse paramécio vai se dividir, gerando 2 novos paramécios que são exatamente iguais ao paramécio pai lá do começo, tá? Já aqui é um exemplo de reprodução sexuada. Um homem e uma mulher, 46 cromossomos cada um, pega 23 da mulher, 23 do homem, forma um novo ser com 46 cromossomos, que é diferente dos seus pais, né? Outra característica da vida é a evolução. Os organismos se modificam ao longo das gerações. Um exemplo, as aves. As aves atuais, elas têm ancestrais em comum com os dinossauros extintos, tá? Então a gente pode falar que os dinossauros seriam os antepassados das atuais aves, como as galinhas, emas, avestruzes, tá? Então isso ocorre através de mutação e seleção natural. E é a evolução. O que é a mutação? É um erro de cópia do DNA. Se o DNA sempre fosse copiado sem erros, os seres vivos não se modificariam. Agora, a exposição a mutagênicos, como por exemplo a radiação, modifica esse DNA. E se isso ocorre de forma que vá para os gametas, a mutação é passada para as próximas gerações. E aí surge uma nova característica herdável. Quem recebe essa característica é diferente dos antepassados. Se isso for vantajoso e fizer com que esse animal se reproduza mais, esse ser se reproduza mais, isso pode se fixar na espécie. E se mudar muito esses indivíduos, pode dar origem a uma nova espécie. Então, a seleção natural, ela ocorre quando a mutação possibilita que mais descendentes sejam gerados, e essa é a vantagem, e a característica se espalha pela população. Para a mutação se fixar, ela precisa ser aprovada por esse ente chamado seleção natural. Quem que explicou isso para a gente, né? Foi Charles Darwin, que baseou-se na seleção humana, como, por exemplo, raças de animais e resistência a inseticidas. Vocês têm cachorro? Eu tenho gato. Sim. Eu tenho cachorro. Eu tenho cachorro. Vocês devem estar familiarizados que existem cães de diversas raças, né? Sim. E essas raças, elas são resultado da seleção humana realizada sobre os cães, né? Então, Inclusive, professor, a gente tem um pet, a nossa sala tem um pet, né, Fries? Sim. Quem que é o pet? É esse cachorro aí da minha foto. Ah. Ele é mais conhecido como o cachorro do iFollow. Ele fica em algum lugar? Isso? Não, professor, é que ele assim, ele é um cachorro que ele é tipo, a imagem dele é pública. Aí, tipo, o povo usa ele muito em tudo que tem a ver com cachorro, tipo um shampoo. Aí pega uma foto dele e coloca, porque não tem direitos autorais. Entendi. Aí, esses últimos dias virou um meme que botaram uma música, que é I Follow Rivers, e colocaram uma sequência de imagens desse próprio cachorro. Aí virou um meme, aí a gente colocou ele como pet da sala. É o cachorro mais famoso do mundo, então. É, ele é. O nosso pet é famoso, professor. Tá certo. Bom, o ambiente seleciona características surgidas ao acaso que aumentam a chance... O João Almeida levantou a mão. Oi? O João Almeida levantou a mão. Cadê, João? Pode falar. Fala, João. Professor, falando em Darwin, eu soube que lá em Galápagos tem uma espécie de verme que ela tá acabando com os tentilhões de Darwin, professor. Ah, é? Ela tá acabando lá com alguns tentilhões lá de Galápagos, e como eles não têm meio que uma defesa contra esse verme, eles acabam morrendo, e tá acabando lá com a espécie dele. É uma espécie invasora, de certo, né? Invadiu lá as ilhas de Galápagos. Acontece, gente. O tempo todo espécies são extintas, e quando é um evento natural, beleza, mas imagine que esse verme chegou lá porque uma pessoa levou um pardal que tinha ele, entendeu?
Então, quer dizer, é o ser humano influenciando nisso, né? Esse que é o problema. É o que a gente deve buscar evitar, né? Porque a extinção natural, ela é natural. Paciência, né? Extinguiu. Agora, se a gente pode evitar as provocadas por nós, é aí que a gente deve agir, né? É igual pombo aqui no Brasil, virou praga esse troço. Tem várias espécies invasoras, né, que acabam virando praga. Bom, mas aumentar a adaptabilidade ao ambiente, as características que vão deixar mais descendentes, elas deixam porque ela aumenta a adaptabilidade ao ambiente ou possibilitam a conquista de novos ambientes, tá? Voltando para as nossas questões, a gente já leu e a correta é a C, ou seja, os vírus preenchem os pré-requisitos 2 e 3, que é ter código genético e se modificarem ao longo do tempo, mas não preenchem o requisito 1, que é ser constituído por uma ou mais células. Certo? Ninguém acertou, então. Eu acho que alguém falou a C, mas eu não tenho certeza também não. E eu falei, professor, a letra C, tá correta. E na questão do biólogo lá, as células são unidades estruturais que provêm de células pré-existentes. Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir, mas a maioria das reações químicas que mantêm os seres vivos não ocorre no ambiente extracelular, acontece dentro das células, inclusive os vírus, que são acelulares, precisam de uma célula para que as reações químicas aconteçam, tá? Então, as reações químicas acontecem no ambiente intracelular. E as conclusões obtidas a partir de um determinado organismo podem servir como base para a investigação de outros seres vivos, porque a gente compartilha um código genético único. Todos os seres vivos têm o mesmo tipo de código genético. Certo, gente? Certo. Ok. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e achado legal a nossa atividade síncrona. Não se esqueçam lá que tem a aula de água e sais minerais para vocês assistirem e depois fazer o questionário, tá? Que vale de 0 a 10. O questionário fica aberto até a próxima segunda-feira, né? Que é o dia da aula de vocês, às 23h59. Quando chegar a 23h59, ele fecha e aí é a nota que vai estar lá. Diga, Eduardo. Os 2 questionários ficam abertos até o dia 23? Não tem 2 questionários, não, só tem um. Não, mas aquele primeiro lá da aula anterior. O fórum tá. Fórum. Fica aberto até a aula que vem também. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, ó, já foram 3 atividades avaliativas, hein? O mapa mental do Moodle, o fórum e agora o questionário. Mas, professor, como que faz esse mapa mental do Moodle? Tipo, para eu fazer o quê? É só eu assistir? Assistir aos vídeos lá, entender direitinho como o Moodle funciona. Mas para eu saber que você fez isso, você tem que ir lá e marcar como atividade completada. Deixa eu mostrar aqui para vocês como faz. Ó, prestem atenção, tá? A última vez... das outras aulas que também mandaram isso aí, só que eu não... Ó lá, ó. Você vem aqui, tá vendo aí o meu Moodle? Sim. Você vem aqui no... Vai aqui no Fique Atento, né? Uhum. Daí lá no Fique Atento tem lá mapa mental do Moodle. Aí tá vendo essa setinha aqui, ó? Uhum. Deixa eu desativar a edição aqui. Fique atento, isso. Aí tem aqui, mapa mental do Moodle. Você vai entrar aqui. Você já entrou aqui? Uhum. Vai assistir todos os vídeos, ver direitinho o mapa mental, né? Põe aqui, ó, a tela cheia. Aí você consegue navegar por ele, ó, andar com ele para lá e para cá, entrar nos vídeos, ver como funciona o Professor, direitinho. Oi. Não tem tempo para fazer esse questionário? Como assim não tem tempo? Tempo, por exemplo, eu tenho que fazer o questionário em 3 horas. Ah, eu acho que não tem não, cara.
mas eu não tenho certeza. Depois eu preciso olhar isso. Feito isso, que eu estava explicando do Moodle lá, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Se ela tiver em branco assim, ela tá como não concluído, certo? Correto. O que você precisa fazer é clicar lá, ó, aí vai aparecer completo. Aí o Moodle me avisa que o fulano... Eu adoro essas telinhas uma dentro da outra que vai encaixando. Assim. Eu também gosto, professor. Daí o Moodle vai me avisar, ó, o Felipe completou a atividade do mapa mental do Moodle. E aí você tem 10 na atividade. Ah, ok. Porque eu já assisti esses vídeos em outras aulas que também postaram a mesma coisa. Então marca como completo lá para mim, para eu ficar sabendo que você já fez. Ok. Beleza, gente? Vou parar a apresentação. Eu já parei a apresentação. Vou parar a gravação agora, interrompendo a gravação. Ok. Agradeço a participação de quem